Vê se tá dando pra ver aí. Tá? Ok? Patrícia, tá ali dentro? Não tem problema não. Vai ficar assim um pouquinho torto mesmo. A mensagem de hoje é essa aí. Tá dando pra me focalizar aqui dentro? Tá, né? Dá pra ver? A mensagem de hoje é Epístola de Pedro, lentes no entendimento. Vamos ler hoje as epístolas de Pedro, a mensagem de hoje. Essa aí é a Epístola de Pedro, lentes no entendimento. Vou só abaixar um pouquinho, gente. Que... Aleluia. Tá bom aqui o som? Tá, né? Epístolas de Pedro, lentes no entendimento. Por que colocamos aqui lentes no entendimento? Na verdade, lentes nós usamos nos olhos, né? Para enxergar um pouquinho melhor. Então, colocamos lentes aí para entender que nós temos que abrir o entendimento para o que Pedro fala em suas epístolas, né? Que Pedro, antes, né, no início do seu ministério, ele ainda não tinha um entendimento mais perfeito como ele tem aqui. Inclusive, na sua epístola, ele, no caso, indica, né, que leiam as epístolas de Paulo, né? Nós vamos entender isso hoje. Então, o tema de hoje é esse aí. Epístolas de Pedro, lentes no entendimento. Lentes no nosso entendimento, para a gente entender o que Pedro fala ali também, que não é diferente de Paulo, né? Embora ainda não tenha assim um entendimento tão amplo, né, como o de Paulo, mas ele já acompanha o entendimento de Paulo nas suas epístolas, né? Vamos ler aqui, somente para a gente entender que Pedro, no início do ministério... Já está saindo aí o som? Tá? Ainda não? Espera aí, deixa eu ver aqui. Tá ao vivo aqui. Já está aqui. Então, no início do ministério de Pedro, foi depois do dia de Pentecostes, quando ele pregou, né, aquela mensagem, logo depois do derramamento do Espírito, né? Então, aqui em Atos capítulo 2, 37, nós vamos ler só uma parte, o final do discurso de Pedro, né? Então, depois que Pedro discursou, logo após, no caso, eles terem recebido, né, o poder do alto, conforme Jesus havia indicado que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Então, Pedro, logo em seguida, depois pregou, né, uma mensagem poderosa. E o que ele falou depois dessa mensagem? Porque eles, né, que estavam ouvindo, perguntaram. E ouvindo eles isto, aqueles que estavam ouvindo, né, a mensagem de Pedro. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro. Então vejam aí que eles perguntaram a Pedro. E aos demais apóstolos. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, né? Quem? Na verdade, Paulo ainda não estava aqui, mas eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos, né? E disse-lhes Pedro, olha só o que... Vamos abaixar só um pouquinho aqui. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Olha só o que Pedro fala aqui. Arrependei-vos, a mesma mensagem de antes, né? Que Jesus trazia e que João Batista também falava a mesma coisa. Veja o que Pedro está falando aqui, ó. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? O que está escrito aqui? Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então veja que a mensagem de Pedro aqui ainda é a mesma mensagem pregada para a circuncisão, né? Então veja aqui. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para o quê? O que ele diz aqui? Vocês que estão aí no Facebook acompanhando. Para o quê? Perdão dos pecados, vejam. Para perdão dos pecados. Veja que Pedro está pregando ainda a mensagem que era pregada para a circuncisão, para os judeus antes da cruz. Então o batismo era para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Veja o que Pedro está pregando. Mas depois a gente vai entender depois
que Pedro ele melhora o entendimento da graça e já não fala mais dessa forma, né? Então ele acompanha Paulo, porque nós sabemos que Paulo, no início do ministério dele, ele na verdade ele ainda estava debaixo ainda daquele entendimento ainda dos primeiros apóstolos, mas depois ele mesmo, quando iniciou o ministério, ele recebeu de Deus, né, o evangelho não dado, não ensinado por homens. Ele diz que Cristo enviou-me, né? Ele fala, Cristo enviou-me não para batizar. Vejam que Paulo falou que Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o evangelho. Então eu sempre falo, se Paulo está falando que foi para evangelizar, para pregar o evangelho, ele exclui a figura do batismo, que Pedro aqui fala. E ouvindo eles, compungiram-se em seu coração, né, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, porque para perdão dos pecados. Ora, os pecados já não tinham sido perdoados por Cristo na cruz? Então vejam aí que o perdão já havia sido dado, mas Pedro ainda continuava com a mensagem anterior da cruz, né? E Paulo depois iniciou o ministério dele falando que ele não foi enviado para isso, né? Então vamos entender. Então o tema de hoje é esse aí, Epístolas de Pedro. Epístolas de Pedro, vocês que estão aí, depois não esqueçam de dar fazer a inscrição no YouTube, compartilhar a mensagem, tá bom, gente? Epístolas de Pedro, lentes no entendimento. Vamos entender o que Pedro fala em suas epístolas, que ele no início ainda não tinha um entendimento mais amplo ainda do evangelho, mas ele estava ainda pregando a mensagem, a ministração aos judeus, né? Vejam que Paulo fala aqui, depois a gente vai entender porque a gente leu isso aqui, ó, Gálatas capítulo 2, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, os quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência de homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Gálatas 2,6, né? Então vamos ao que interessa aqui. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, nós já lemos outras vezes isso aqui, mas estamos somente dando essa introdução com esse texto, com o texto que nós lemos aqui, só para a gente entender sobre a questão das epístolas de Pedro, lentes no entendimento. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho, vejam, o evangelho da incircuncisão, né, me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então vejam aí, né? Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, do judeu, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então vejam aqui essa palavra só para a gente entender esse tema de hoje, que tem o seguinte título, o tema de hoje que tem a seguinte expressão aí, né? Epístolas de Pedro, lentes no entendimento, né? Então vejam aí que Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão e a Paulo foi confiado o evangelho da incircuncisão. Ou seja, Paulo veio pregando uma ministração sem aquelas ordenanças, sem aqueles dogmas anteriores, né, que foram passados por Jesus de Nazaré. Então vejam aí, né? Veja aqui, vamos ler aqui Epístola de Pedro, para a gente entender que Pedro está escrevendo não para gentios, né? A epístola de Pedro, embora nós possamos utilizar dessa epístola para a gente entender melhor, né, a graça, o evangelho, mas veja que Pedro, ele não está escrevendo para gentios. Olha a verdade aqui, ó. Pedro, vamos prestar atenção, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos. A gente já começa a entender que aqui não eram gentios. Aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Então veja aqui que Pedro está escrevendo aos estrangeiros. Mas que estrangeiros eram esses? Eram os judeus que estavam dispersos, né, pela Ásia, ó, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então Pedro não está escrevendo essa epístola aqui exatamente para os gentios, né? Então isso é para entender que Pedro ainda estava pregando para os judeus, né? Então essa é a verdade, é o que está escrito aqui. Estrangeiros aqui não são gentios, outros povos, mas estrangeiros eram os judeus que estavam o quê?
dispersos. Então nós não podemos inventar uma coisa que não está escrita. Aqui está escrito que dispersos. Por quê? Porque eles tinham o lugar deles, né? A nação deles era o quê? Israel, né? Eles deveriam estar em Israel, mas eles estavam dispersos onde? Em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então veja que Pedro não está escrevendo essa carta aqui para gentios, está escrevendo para os judeus dispersos. É para ficar bem claro aqui o entendimento. Amados, agora vamos pular aqui, ó. Estamos só pulando aqui para o próximo versículo. É o capítulo 2, versículo 11, para confirmar o que ele fala na introdução da epístola, né? Então, na introdução da epístola, a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele dá a entender o quê? Que está escrevendo essa epístola para os dispersos, os judeus. Está bem claro, gente? Está bem claro, né? Agora, no capítulo 2, confirma o que ele está falando, ó. Amados, peço-vos como o quê? Peregrinos e forasteiros. Vejam aí. Eles estavam como peregrinos fora da nação deles, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro 2,11. Então, essa aqui é uma confirmação do que ele está falando, o quê? Na introdução da epístola, ó. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, e aqui no capítulo 2, versículo 11, né, o capítulo seguinte, está confirmando isso. E vamos ver mais, hein? Ó. Tendo o vosso viver honesto entre o quê? Os gentios. Então, gentios entre gentios? Não, Pedro não está escrevendo para os gentios, está escrevendo para os judeus. Seja o vosso viver honesto entre os gentios. Está bem claro? Está bem claro que essa epístola aqui ela não foi direcionada aos gentios, mas aos judeus que estavam dispersos por Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia, Ásia. Né? Tá bem claro, né, gente? Acho que não tem por que a gente inventar uma coisa que não está escrita, né? Tá aqui, ó. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Então, a gente lendo a Bíblia com entendimento, é ótimo, né? Que a gente consegue entender que essa palavra não foi direcionada exatamente para nós. Embora a doutrina, o ensino, se aplica em alguns casos para nós, mas não tudo, né? Porque eles estavam em uma outra época em que ainda as profecias ainda iriam se cumprir, né? Então, vejam aí, né? Do juízo ainda, que o templo ainda ia cair o templo de Jerusalém. Então vejo que nem tudo se aplica para a igreja agora no Brasil em 2020. Tá certo, gente? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós quem? Os deles, né? Aqueles que primeiramente creram em Jesus. Como que de malfeitores glorifique a Deus no dia da visitação, que viria ainda. Veja, que isso aqui não se aplica a nós, porque o dia da visitação iria ocorrer em breve. O dia do juízo que viria sobre Israel. Então veja que essa palavra ela se aplica em parte para nós, mas não tudo, né? Pelas boas obras que em vós observe. Vamos ler de novo. Ó. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Tá bom, gente? Tá dando para entender? Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O dia da visitação iria acontecer, o templo iria cair, iria se cumprir o que Jesus predisse no capítulo 24 de Mateus, né? Que ele fez aquela profecia que o pessoal diz que é o mini apocalipse, que na verdade aquilo ali é tudo se cumprindo, né? Que iria se cumprir na realidade. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. 1 Pedro 2,12. Então aqui, pelas boas obras que em vós quem? Os judeus. Observe. Quem iria observar? Os gentios neles, né? 1 Pedro 2,12. Agora vamos pular para o capítulo 4 aqui, versículo 3, para a gente abrir mais o entendimento que essa epístola estava sendo direcionada aos judeus dispersos. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Quer dizer, aqueles judeus que estavam entre os gentios, eles estavam andando como os gentios, né? De forma assim, como pagãos, né? Andando em dissoluções, concupiscências, vejam, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Idolatrias dos falsos deuses, né? Lá da onde eles viviam dispersos lá. 1 Pedro 4,3. Então veja que Pedro está escrevendo para eles, dá a entender aqui, né? E acham estranho, quem achava estranho? Eles, os gentios. E acham estranho não correr com eles.
no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. 1 Pedro 4,4. Vamos entender melhor aqui, ó. Vamos pular para o capítulo 4, aqui, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então veja aqui, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. A casa de Deus seria o templo lá, a nação de Israel, né? E se primeiramente começa por nós, então quem era considerado a casa de Deus? Quem era considerado a casa de Deus? Israel. Então veja bem, está bem claro aqui, ó, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, ou seja, Israel, né? E se primeiro começa por nós, nós quem? Pedro está falando deles, dos judeus. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. Então a casa de Deus não é um templo que as pessoas constroem hoje aí, dizem que é a casa de Deus. A casa de Deus era a nação de Israel, era o povo israelita que era a casa de Deus. O julgamento começaria pela casa de Deus, ou seja, por Israel. Está bem claro, né? Que Pedro está escrevendo para os judeus. Agora vamos passar aqui para a epístola, segunda epístola de Pedro, para a gente entender. Veja, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1. Ele está iniciando a segunda epístola agora. Já não é mais a primeira, né, Patrícia? Não é a primeira epístola, mas a segunda epístola. Então, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé. Ele está iniciando aqui a epístola, a segunda epístola, ó. Essa epístola está sendo escrita aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus, né, e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1. Agora a gente pulando aqui para esse versículo aqui, ó, capítulo 3, versículo 1. Veja que Pedro continua escrevendo para aqueles judeus dispersos, para os estrangeiros, né, que na verdade eram judeus dispersos. Ó. Amados, escrevo-vos agora esta, o quê? Segunda carta. Então, ele continuou escrevendo a ele, ó, escrevo-vos. Vós quem? Eles? Os judeus. Agora esta segunda carta, em ambas as duas, né? A primeira e a segunda, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então veja que Pedro, ele não está escrevendo aos gentios, mas está escrevendo aos judeus estrangeiros, aqueles que estavam dispersos por outras nações. 2 Pedro 3:1. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos, o quê? Profetas. As palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas foram ditas para quem? Para os gentios ou para Israel? Para Israel, né, gente? Então, veja bem, ó, para que vos lembreis, para que eles se lembrassem. Quem? Gentios? As palavras dos profetas não foram dirigidas aos gentios, certo? As palavras dos profetas foram dirigidas, primeiramente, foram ditas pelos santos profetas, ó, para quem? Para eles, para que vos lembreis. Quem deveria se lembrar das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas? Quem deveria se lembrar? Os judeus, aqueles que estavam dispersos, que na verdade as profecias, os ensinos, as escrituras eram passadas de pai para filho, e eles sabiam que os profetas tinham falado aquelas profecias a respeito do Messias, do prometido, do Jesus que viria, né? Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas aos santos profetas, pelos santos profetas, e de nosso mandamento. Pedro está falando dele, ó, como apóstolo do Senhor e Salvador. 2 Pedro 3:2. Então, aqui tá bem claro aqui que Pedro continua falando na segunda epístola para os judeus dispersos, né, gente? Agora vamos ler aqui, ó, essa versão aqui, mais rapidamente, essa versão da Bíblia NVI, internacional. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, ele chama aqueles dispersos, judeus dispersos, de eleitos de Deus. Peregrinos dispersos peregrinos que estavam peregrinando em outras nações, né, dispersos no Ponto, Galácia, na Capadócia, província, Ásia e Bitínia. 1 Pedro 1:1. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos, onde?
No mundo, nas outras nações, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os quê? Pagãos. Vivam entre os pagãos, entre aqueles que não eram judeus. Olha, veja bem como Pedro está bem claro que ele tá. Eu não sei como que as pessoas não conseguem entender isso, né? Vejam aqui, muitos não conseguem entender isso, né? Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Então haveria uma intervenção de Deus na nação de Israel, que seria o juízo que viria sobre aquela nação, né? Que o templo iria cair, que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, que tudo iria acontecer. Então, tem outros textos, né, dos apóstolos que são faladas, né, essas mensagens que foram preditas pelo nosso Senhor. Amém? Obrigado pela água. Beber água um pouquinho? Então, gente, nós estamos falando sobre essa mensagem, Epístola de Pedro, lentes no entendimento, para a gente abrir o entendimento sobre as epístolas de Pedro. Vamos continuar lendo aqui, ó. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada o quê? Aos pagãos. Então, os judeus que estavam fora, né, da nação deles, eles estavam o quê? Vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Quem eram os pagãos? Eram os não-judeus, né? Que o evangelho ainda ia chegar a eles por Paulo. Mas Pedro aqui inicialmente está escrevendo aos judeus dispersos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farra, na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles. Eles quem? Os pagãos, né? Na mesma torrente da imoralidade, e por isso os insultos. 1 Pedro 4, 3, 4. Isso é só para a gente entender, tá bom, gente? Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Veja aqui agora 1 Pedro 4, 17. Casa de Deus era o que? De Israel, né? E se começa primeiro conosco quem? Pedro está falando bem claro aqui. Se primeiramente começa conosco, com quem? Com os judeus, com Israel. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4, 17. Simão Pedro, servo de apóstolo de Jesus Cristo, é só para a gente continuar entendendo. Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. 2 Pedro 1:1. Amados, esta é agora o quê? A segunda carta. Eu estou lendo uma outra versão, tá bom, gente? É a segunda carta que lhes escrevo. Para quem? Para os gentios? Não, foi para os judeus dispersos. Em ambas quero despertar, né, as duas cartas, a primeira e a segunda, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem, lembrar daqueles ensinos aos judeus, das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. Veja que está bem claro, né, que essas palavras foram dirigidas aos judeus, pelos santos profetas, antes de Jesus nascer, né? E do mandamento de nosso Senhor, depois que ele nasceu daqui, porque veio, e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. 2 Pedro 3, 2, né? Então, a mensagem de hoje é essa aí. Epístolas de Pedro, lentes no entendimento. O quê? Para que nós possamos abrir, né, o entendimento o que Pedro está falando ali. Para quem que ele está falando? A quem se aplica tudo que ele está falando ali? Nem tudo a gente pode tirar como doutrina, ensino para a igreja hoje, porque Pedro está escrevendo numa época em que as coisas ainda iriam acontecer. As coisas que iriam acontecer seriam com Israel, não seria com o Brasil. Então essa epístola, ela não foi escrita para nós, embora tenham ensinos ali, que ele fala de amor, que fala de procedimentos, que como nós devemos proceder enquanto cristãos, né? Mas nem tudo se aplica como doutrina que se é ensinada aí para a igreja, né? Então vamos ler aqui, para a gente entender alguns textos. 19 e 27 ainda temos tempo, né? Vamos ler agora aqui, mais detalhadamente, as epístolas de Pedro. Aguarde só um pouquinho para eu abrir aqui. Epístolas de Pedro, para a gente entender algumas coisas que Pedro fala ali, que estão assim, em concordância com Paulo, né? Na doutrina de Paulo, né? Doutrina no evangelho que Paulo veio trazer aos gentios, e estão aí essas epístolas. Vamos ler aqui,
aqui vamos voltar, vamos ler de novo aqui o início da epístola. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Isso aqui a gente já entendeu, né? A gente já entendeu, o pessoal que está aí. Tá dando, eu estou bem ali? Bem que eu digo assim, tá dando para me focalizar? Tudo, né? Então tá bom. O importante aqui é o texto aqui, né, gente? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus. Veja aí a eleição, né? Vejam aí a eleição segundo a presciência de Deus. Não somente Deus sabia, como eles já tinham sido eleitos antes da fundação do mundo. Eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou o quê? Nos gerou de novo. Pedro está falando que eles foram gerados de novo. Em quê? Na carne? Eles foram gerados, nasceram de novo da mãe deles? É claro que Pedro não está falando. Pedro está falando do nascimento espiritual, que nos gerou de novo. Eles já tinham sido gerados por Cristo. Gerou de novo significa que foi um novo nascimento, que eles já eram, né? Eles já existiam antes, tinham sido mortos, né? Estavam mortos nos seus pecados e foram gerados, regenerados, ressuscitados. Então veja que Pedro fala aqui, concordando com a mensagem de Paulo. Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então veja que quando Jesus ressuscitou, aqueles que estavam mortos, né, nos seus delitos e pecados antes da cruz, foram gerados de novo juntamente na ressurreição de Jesus Cristo, e nós também já estamos regenerados desde lá, né? Amém? Para uma herança o quê? Corruptível ou incorruptível? Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, né? Que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então vamos entender aí o que Pedro está falando. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, né? Ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais em gozo inefável e glorioso, né? Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, né? Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente o quê? Os profetas que falaram dessa salvação, né? Que profetizaram da graça que vos foi dada. Então vejam o que Pedro estava falando com aqueles judeus, que aqueles profetas profetizaram da graça, mas eles mesmos ainda não entendiam perfeitamente a questão dessa graça que viria, né? Indagando que tempo ou em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, veja bem, indagando que tempo ou em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, né, nos profetas, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, né? Agora aqui, ó, 1 Pedro 1,12, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam atentar. Então veja aí que Pedro está falando. Portanto, cingindo vossos lombos do vosso entendimento. Não esqueçamos do tema de hoje, Epístola de Pedro, lentes no entendimento, né? Portanto, cingindo vossos lombos do vosso entendimento, na verdade, nosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então a graça se ofereceu quando? Na revelação de Jesus Cristo, que Jesus Cristo ainda não tinha sido revelado a eles, né? Então, na revelação, a graça se vos ofereceu. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia
em ignorância, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, nós vamos ler para a gente ir entendendo alguns pontos importantes. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vejam, então aí Pedro está falando sobre eles e que se aplica a nós, né? Sede santo em toda a vossa maneira de viver, no nosso proceder, no nosso falar. Então, tem coisas que nós podemos aplicar a nós mesmos, né? Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, né? Pedro 1,16. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro está falando com eles que estavam na peregrinação, né? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Capítulo 1, 18, né? Mas com o precioso sangue de Cristo, que como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós vamos continuar lendo para a gente chegar em alguns pontos, tá bom, gente? O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Então veja aqui, ó. Vamos voltar aqui. Mas com o precioso sangue de quem? De Cristo. Como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vejam, olha só. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Ainda quando? Antes da fundação do mundo, o Cordeiro Imaculado ele foi conhecido. Mas veja o que acontece, mas ainda não tinha acontecido isso aqui, ó. Mas manifestado quando? Nestes últimos tempos, por amor de vós. Então veja que o Cordeiro que foi conhecido, na verdade, em outro tempo ele foi conhecido, que se conheceu que ele se iria se manifestar, mas em outro tempo ele ainda não tinha se manifestado, né? Então veja que a gente leu aqui no domingo passado sobre a questão que Deus teve um filho humano, mas não no céu, né? Mas no céu ele já tinha sido conhecido, que viria, que ele iria nascer. Então é preciso entender, Deus teve um filho, mas ele teve um filho aqui no mundo, de carne e osso. Jesus nasceu aqui. Quando nasceu o Filho de Deus? Foi quando que nasceu o Filho de Deus? Está bem claro que foi quando Maria deu à luz a um filho, um menino que nasceu, né, há 2000 anos, né? Que todos os anos nós comemoramos o Natal, que na verdade tem uma mistura aí de paganismo aí, né? Com tudo isso aí, as denominações fazem cantatas de Natal, celebrando o dia do nascimento. Não, vejo que o nascimento do Filho de Deus, ele não tem lugar nenhum da Bíblia dizendo que ele nasceu primeiro lá no céu e depois nasceu aqui de novo. Não, ele nasceu aqui na terra. O Filho de Deus nasceu neste mundo. Mas foi conhecido o quê? Que essa manifestação seria nos últimos tempos. Veja que quando Jesus nasceu, eram os últimos tempos. Pedro está falando aqui. Ué, como que nós vamos dizer que os últimos tempos é agora? Em 2020, se Pedro está falando que Jesus nasceu nos últimos tempos. Que olha só, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido. Quem? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O qual na verdade em outro tempo foi conhecido. Quando? Ainda antes da fundação do mundo, foi conhecido. Mas manifestado, quer dizer, que ele nasceu da Virgem, né? Nesses últimos tempos. Que últimos tempos? Os últimos tempos de 2000 anos atrás. Então nós vamos dizer que os últimos tempos é agora, em 2020, aqui no Brasil, quando os últimos tempos eram os últimos tempos de Israel. Então Jesus nasceu, o quê? Foi manifestado nos últimos tempos por amor de vós. Vós quem? Os judeus, né? Que Jesus veio para Israel, né? E depois, no caso, quando ele ressuscitou, Paulo veio com o evangelho da graça, pregando aos gentios, que esse evangelho alcançou as demais nações. Amém? Então está bem clara essa parte. Pedro capítulo 1, versículo 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Pedro está escrevendo aos judeus dispersos, e essa mensagem é uma verdade para nós. Olha o que diz aqui: amai-vos ardentemente uns aos outros
com o coração puro, sem fingimento, né? Então veja aí, né? Sendo de novo gerados, não de semente o quê? Corruptível. Então, Pedro está falando que eles foram gerados não de semente corruptível, não do nascimento natural, mas eles foram o quê? De novo. Ora, então eles já tinham sido gerados antes? Então, se eles estão sendo gerados de novo, se eles foram gerados de novo, se nós fomos gerados de novo, é porque antes nós já tínhamos sido gerados, né? Ó, de novo gerados. Então, foram dois nascimentos, né? Nascemos em Deus e no caso nós, não, eles que estavam antes da cruz, renasceram, foram gerados de novo em Cristo, quando Cristo deu a sua vida e ressuscitou. Não de semente corruptível, ou seja, do nascimento humano, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Porque toda carne é como erva e toda a glória é do homem como a flor da erva, secou-se a erva e caiu sua flor, né? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Paulo está escrevendo para os judeus lá dispersos. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascido o leite racional, não falsificado, evangelho falsificado, não para que por eles vás crescendo. Então, lentes no entendimento, né? Epístola de Pedro, lentes no entendimento é o tema de hoje. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados o quê? Casa, o quê? De pedra? Templos de pedra, casa espiritual e sacerdócio santo. Veja o que é a igreja, né? Para oferecer sacrifícios, o quê? Do dinheiro? Da casa? Do carro? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus. Então veja que Pedro, olha o que Pedro está ensinando para a igreja e olha o que se ensina hoje em dia, por aí no evangelho, né? Para oferecer casa espiritual, sacerdócio santo, nós, né? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido, né? E assim para vós que crees é preciosa, mas para rebeldes, para os rebeldes. Então veja que Pedro está falando aqui, ó. Veja que confirma o que Paulo também fala. Para os rebeldes, que rebeldes? Né? Aqueles que não criam, né? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Veja que é a predestinação aqui, gente. Porque muita gente fala assim, não, predestinação não existe. Mas veja o que Pedro está falando aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Isso aqui ainda é a primeira epístola, né? Olha só. Uma pedra de tropeço, Jesus, rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, ou seja, aqueles que não creem, né? Sendo desobedientes, ponto e vírgula. Tem que ler assim a Bíblia, né, para a gente entender. Para o que também foram o quê? Destinados. Então vejam, eles foram destinados para tropeçar na palavra, para não crer. Para não crer. É o que Pedro está falando aqui, ó. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados, ou não foram destinados? Porque muita gente fala assim, não tem esse negócio de ter sido destinado. Ué, mas então a gente rasga a Bíblia, né? Então a gente acaba com a epístola de Pedro, de Paulo também, que fala sobre tudo isso. Então vejam, Deus mesmo destinou para que alguns crescem, e o próprio Deus destinou para que alguns não crescem. Agora vai discutir com Deus? A gente vai discutir com Deus e dizer assim, não, Deus, está errado, isso é injustiça. Como que o Senhor destinou alguns para tropeçarem na palavra? Ora, então, se a gente não concordar com isso, então nós teremos que fechar essa Bíblia. Que Bíblia que a gente vai pregar? Que evangelho que a gente vai pregar? Se não for esse, né? Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, né, sendo desobedientes, para que também foram destinados, né? Para o que também foram destinados. Está bem claro. Eu não vou inventar nada, né? Está escrito aí. Aqui, ó. Mas vós sois o quê?
Mas vós, aí ele já está falando já não daqueles que tropeçam na palavra, mas vós sois o quê? Geração eleita. Então tem a geração eleita e tem a geração não eleita, né? O sacerdócio real, a nação santa, mas Pedro está falando com aqueles judeus, né? O povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o evangelho da graça que chegou, porque eles estavam nas trevas ainda, debaixo da lei, né? Debaixo daqueles rudimentos, dos primeiros rudimentos do mundo, né? Eles estavam nas trevas do entendimento e o que veio a sua maravilhosa luz, o entendimento da graça, né? 1 Pedro 2:9. Aqui, ó, 2:10. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, né? Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Vamos pular aqui um pouquinho, gente? Só para a gente entender. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei, né? Vós servos, olha só uma palavra aqui que Pedro estava dirigindo para aqueles que eram escravos em sua época. Então veja que nem todos os textos da Bíblia eles se aplicam a nós. Veja o que Pedro está falando aqui. Vós servos, servos o quê? Escravos, que naquela época tinha escravos, né? Então por isso que a Bíblia estava sendo escrita para escravo. Agora essa palavra não se aplica a nós. Vós servos, sujeitáveis com todo temor aos senhores, não somente aos bons, olha só, gente, e humanos, mas também aos maus, eles tinham que se sujeitar. Essa palavra aqui é um pouco forte, né? E muitos não concordam com esse texto, que Pedro está falando que os crentes, os escravos cristãos, tinham que se sujeitar também, tanto aos bons como aos maus. Agora, eu acredito que, no caso, Pedro estava trazendo essa palavra para eles, para que eles não se rebelassem, né? Para que esses escravos, esses servos não se rebelassem, não fizessem uma malcriação, mesmo o cara sendo mal, porque de repente ele poderia ser reconhecido de alguma forma, reverter uma situação ruim contra eles, e se eles fossem rebeldes poderia ser pior, né? Então acho que essa palavra aqui é válida para eles lá naquela época, para eles, né? Porque é coisa agradável que alguém que por causa da consciência para com Deus sofra agravos padecendo injustamente. Por que glória será essa que, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Então alguém ser esbofeteado, no caso aí está falando lá, porque é mal, é porque ele merece isso. Agora, mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Até mesmo Cristo sofreu muito mais, não tendo pecado, né? Aqui, ó, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o quê? Exemplo para que sigais as suas pisadas. Então Jesus, quando ele se manifestou, ele foi um exemplo para os judeus e também para nós. Um exemplo humano de como devemos proceder, né? Como deve ser o nosso proceder. Olha só, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o quê? O exemplo para que sigais as suas pisadas. Então Jesus, aquele homem que esteve aqui há 2000 anos, ele é um exemplo para nós de como ser um verdadeiro cristão, de como ser um verdadeiro homem de Deus, né? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriava, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, né? Levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então veja aí que Jesus foi ferido para que nós estivéssemos sarados hoje. Hoje nós estamos sarados, temos o entendimento da graça porque ele foi ferido, né? Vamos pular um pouquinho aqui, ó. Essa parte aqui, vamos pular. Essa parte aqui, capítulo, vamos passar para o versículo 15. Ok, porque também Cristo, capítulo 3, 1 Pedro 3, versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
Tá cansativo, gente? Para levar-nos a Deus mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Vamos pular aqui. Olha só. Essa parte aqui, ó. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. É mais um entendimento, lentes, no entendimento, Epístola de Pedro, é o tema de hoje. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Por quê? Pela água. Agora veja o que Pedro fala a seguir. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. Olha aí. Não do despojamento da imundícia da carne, ou seja, não é o da água mais, é o que Pedro está falando. Não é mais água, porque a água era uma verdadeira figura. Está bem claro? Agora vos salva o batismo não do despojamento da imundícia da carne, ou seja, da água que lava a sujeira, que limpa nossas mãos, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Veja que Pedro, que a gente leu aqui no início, que Pedro, quando pregou para aqueles que creram no Evangelho, Pedro falou o quê? O que faremos? O que nós devemos fazer, apóstolos? E Pedro e os demais apóstolos falaram: cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados. Vejam, então, veja agora a epístola de Pedro, o que ele fala aqui, né? Que não é mais a água, ó. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isso é, 8 almas, se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, então a água era figura do verdadeiro batismo, né? Agora vos salva o batismo. Não ou sim? Não ou sim? É não. Não a água. Não é mais água, né? Não do despojamento da imundícia da carne, a água que lava a sujeira do corpo, né? Mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Então isso é o entendimento, né? O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Amém? Então hoje nós vamos ficar somente com essa parte da epístola de Pedro. Nós vamos continuar com a segunda epístola depois, tá? A segunda epístola, nós estamos aqui no capítulo 3, versículo 22, vamos parar aqui. Vamos voltar para a gente entender que o tema de hoje foi esse. Na verdade, tem muita coisa que a gente precisa ainda abrir o entendimento sobre as epístolas dos apóstolos, tanto de Paulo quanto de Pedro, né? Epístola de Pedro, eu acho que a gente deu para ler com um pouquinho mais de entendimento e não um entendimento religioso, né? Epístola de Pedro, lentes no entendimento. Então o tema de hoje foi esse. Agradecemos a todos que estão aí no Facebook, depois estarão no YouTube. Não esqueça de compartilhar a mensagem, e a vocês, graça e paz. Amém? Vamos desligar aqui. Esse foi o tema de hoje.